Olá! A nossa análise de hoje vai investigar a chamada máquina de dopamina. Basicamente, aquele sistema que parece estar roubando a nossa capacidade de concentração. Para quem já sentiu a atenção simplesmente sumindo no meio do dia, fica aqui um ponto importante. Não é um caso isolado. E como a gente vai ver nesta investigação, a culpa pode não ser exatamente pessoal. Vamos mergulhar nisso. Essa pergunta, que é super comum em reuniões nas gigantes de tecnologia, é o nosso ponto de partida. Ela já entrega o jogo, né? Mostra que a nossa luta para manter a atenção não é um acidente, mas sim o resultado de um projeto muito bem pensado. É, na verdade, o objetivo do negócio. Então, vamos colocar as coisas no lugar certo. Essa perda de foco que está todo mundo sentindo não é uma falha de caráter, não é uma fraqueza coletiva. É um fenômeno que dá para medir, uma verdadeira epidemia silenciosa que a ciência está começando a explicar. E a explicação está na nossa neurobiologia. E as evidências no mundo real, nossa, estão por toda parte. Professores, empregadores, todo mundo relata a mesma coisa. Os jovens adultos têm uma dificuldade cada vez maior para ler um texto longo ou para se concentrar num único problema por mais tempo. Isso meio que prepara o palco para o que os cientistas estão descobrindo agora. Agora, a gente vai seguir as pistas, indo direto para a fonte do problema, o nosso próprio cérebro. É a neurociência que está nos dando as peças-chave para a gente montar esse quebra-cabeça e entender o que de fato está acontecendo lá dentro. E aqui está talvez a conclusão mais forte da nossa investigação. Não estamos falando de uma simples distração. O que os estudos mostram são alterações físicas, reais, mensuráveis, na própria arquitetura do nosso cérebro. E a causa é direta: o uso compulsivo de certas tecnologias. Agora, olhem que interessante essa tabela. A gente tem aqui duas pesquisas bem diferentes. Uma de Heidelberg, focada no vício em smartphone de forma geral. A outra, da Universidade de Zhejiang, olhou especificamente para o vício em vídeos curtos. E o mais impressionante, as duas chegam a conclusões muito parecidas e, assim, bem alarmantes. A de Heidelberg encontrou menos matéria cinzenta em áreas que cuidam do controle de impulso. Já a de Zhejiang viu uma queda na atividade elétrica do cérebro nas ondas θ, que são essenciais para o foco. Ou seja, por caminhos diferentes, os dois estudos apontam para a mesma direção: um comprometimento neurológico. Isso nos leva a um conceito fundamental: a rede de saliência. Pensa nela como se fosse o segurança de uma festa na nossa mente, decidindo o que é importante, pode entrar, e o que deve ser ignorado. O que as pesquisas sugerem é que esse sistema, nosso detector interno de importância, está sendo sistematicamente enfraquecido. Então, o ponto central é esse. Não é uma coincidência. Os cientistas encontraram uma correlação direta, muito clara. Quanto mais intenso o uso, menor a atividade nessas áreas do cérebro que são vitais para o nosso autocontrole, para a nossa atenção. É uma relação de causa e efeito. Ok, a gente já viu o que está acontecendo no cérebro. A próxima pergunta da nossa investigação é por quê? E isso nos leva a olhar para o modelo de negócios que está por trás dessas mudanças neurológicas todas. E aqui está o mecanismo, de forma brilhante. É exatamente o mesmo princípio de uma máquina de caça-níqueis. A ação é rolar o feed. A recompensa é totalmente imprevisível. E é essa imprevisibilidade que gera uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor do desejo, sabe? E isso nos faz repetir a ação, de novo e de novo, caçando a próxima recompensa. Isso não é entretenimento, é pura engenharia comportamental. Essa frase, de alguém que viu tudo por dentro, confirma o roteiro. O Tristan Harris, que trabalhou no Google, deixa muito claro que enfraquecer a nossa força de vontade não é um efeito colateral infeliz, é o objetivo explícito do design de muitos desses produtos digitais. E o motivo é o modelo de negócios. A verdade nua e crua é que, para a maioria dessas plataformas, nós não somos os clientes. A nossa atenção é o produto. Um produto que é vendido para anunciantes. E claro, quanto mais tempo eles conseguem nos prender na tela, mais valioso esse produto se torna. Então, qual é o custo real de um serviço gratuito que funciona desse jeito? Os danos colaterais, como a gente vai ver, vão muito, mas muito além do tempo que cada um perde individualmente. É isso que está em jogo, habilidades cognitivas super importantes, como pensamento crítico, criatividade, a capacidade de lidar com ideias complexas. Tudo isso depende daquela mesma infraestrutura do cérebro que está sendo desgastada. Não estamos só perdendo o foco, estamos colocando em risco as bases do nosso progresso intelectual e social.
E claro, quando são confrontadas, as empresas usam sempre o mesmo argumento, o da escolha individual. Mas essa analogia aqui desmonta completamente essa ideia. Não é uma luta justa. De um lado, uma pessoa. Do outro, equipes inteiras de especialistas cujo único trabalho é explorar nossas vulnerabilidades psicológicas para nos manter vidrados. Mas, olha, essa investigação não precisa terminar num tom de desespero. O caso não está, de forma alguma, encerrado. Agora que a gente expôs o problema e o motivo, vamos focar na solução. O que dá para fazer? E a primeira e mais importante mensagem é de esperança, e ela vem da ciência. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar, de mudar, um negócio chamado neuroplasticidade. Ou seja, para a maioria das pessoas, o dano não é permanente. A mudança é totalmente possível. A solução, pelo que tudo indica, precisa vir por 3 caminhos. No nível pessoal, dá para a gente treinar o nosso foco de propósito como um músculo. No nível regulatório, precisamos de leis que proíbam esse tipo de design manipulador. E no nível cultural, a gente precisa parar de culpar as vítimas e entender que esse é um problema sistêmico criado por um modelo de negócios. E isso meio que resume a nossa investigação. Basicamente, uma geração inteira recebeu uma máquina de vício portátil projetada pelas mentes mais brilhantes do planeta. As consequências que a gente vê hoje não são nenhuma surpresa. Eram, na verdade, totalmente previsíveis. O que nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Até quando a gente vai aceitar isso como se fosse o preço da inovação? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro da tecnologia, mas o futuro da nossa própria capacidade de pensar.